Bom, vamos lá? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esta oportunidade bendita, onde nós, como de costume, vamos dar início àquele estudo que é às quartas-feiras, que é a minha amiga Malu quem faz aí toda quarta-feira. E como hoje ela vai ser a palestrante, para não ficar fazendo tudo, então a gente dividiu as tarefas hoje, tá bom? Então eu vou dar continuidade naquele livro que que a gente vem estudando, né? Que é A Calma de Emmanuel, né? Psicografado por Chico Xavier, tá bom? E esse tema que está na sequência, fala em paz, fala em paz. Tem muito a ver até com o que nós falamos na segunda-feira, né? Eu estava dando uma lida aqui, e tem muita coisa a ver com o que nós já falamos. Mas, vamos lá. Como a gente diz, né? A gente ouve, né? Uma hora aprende. E com certeza a gente vai aprender. Eu já, você marcou bobeira, eu já desliguei. esses tarefeiros, esses secretários aí, viu? Ó, tô me gravando aqui, depois eles me metem bronca em mim aqui. Então vamos lá, fala em paz. Ele diz assim: justo lembrar, a voz humana está carregada de vibrações. Certo? Mentira? Deu para entender o que ele dizer aqui? A nossa fala, as nossas vibrações é muito carregada, ela vibra, e muito mais quando nós estamos fora de nós mesmos. Uma tonicidade, quando estamos com raiva, pode até prejudicar alguém que esteja ali ouvindo. Pode até machucar alguém só com a nossa voz. Maltratar alguém, falar palavras de baixo calão. Então a fala, ela é assim, saiu, não tem mais conserto. Falou, acabou. Se você for querer corrigir, esquece. É pior. Esforça-te por evitar os gritos intempestivos e inoportunos. Foi o que nós falamos, né? Nós temos a mania de, quando estamos perdendo em alguma discussão, a gente começa o quê? Falar mais alto. Quando a gente se dá conta que está perdendo ali numa disputa de quem tem razão, ou alguma discussão que a gente tenha com quem quer que seja, a nossa expressão, ela é assim, rapidinha, né? A gente aumenta o tom de voz, a gente somos intempestivos, né? Com as nossas ações, com os nossos atos, com a nossa voz, para que a gente não fique por debaixo, para que a gente não fique, né, perdendo nessa disputa. E o que nós estamos aprendendo com isso? Se ele está dizendo para que a gente não seja isso, o que nós temos que ser? Ao contrário, né? Quando nós estivermos ali numa discussão calorosa, lembrar da palestra, né? Lembrar desse estudo que nós fizemos. Alguém me disse lá atrás que eu tenho que dar uma, né? E se eu abaixo o meu tom de voz, quem está gritando percebe e vai abaixar até o momento que haverá o quê? Um entendimento. Será que a gente aprende isso? Sim. Sim? Mas e pratica? Tem que ter calma. E pratica, né? E nós vamos praticar? Sim. Vamos? Tem que praticar. Então tá bom. Porque senão, aquece. Vai dar um ataque cardíaco. Mas Fica tão irritado aqui. vamos que vamos, né? A gente está aprendendo. Agora fica aí a critério de cada um usar isso nas horas difíceis. Aqui é fácil, né? Falar. Eu falo mansinho, brincando, né? A gente brinca, mas na hora que a gente está ali naquele momento difícil, não é fácil. E é isso que a gente tem que aprender. É nós cuidarmos, é nós nos prepararmos para esses momentos. Quando eu venho para o centro, venho para cá, eu sou um santo. Pode me fechar lá na rua, fazer o que bem entendo. Eu estou indo para o centro, eu sou um santinho. Mas
em alguns momentos a gente esquece disso. E é aí que a gente tem que insistir, aprender, guardar para esses momentos difíceis. Uma exclamação tonitruante, essa palavra aqui, olha, tonitruante, equivale a uma pedrada mental. Tonificante, vou dizer, né? Uma palavra, uma exclamação tônica, aquela exclamação de raiva, aquela exclamação onde a gente, né, exalta toda a nossa consciência, o nosso ser, ela pode ser uma pedrada mental. Uma pedrada mental. Fala em paz, é o tema. Se alguém te dirige a palavra em tom muito alto, faze-lhe o obséquio de responder em tom mais baixo. Aí eu falei, eu me antecipei aqui, tá vendo? Então, se alguém gritar, falar, nunca a gente tem que dizer assim para a pessoa, calma, irrita mais ainda. Não faça isso. Se a pessoa está ali exaltada, ela não está legal, jamais queira corrigir nesse momento. Você tem que fazer o quê? Com atitudes. Inverter. Nós temos que Experimenta quando você está numa... Falar, calma, você está nervoso. Ai, Jesus amado. O que a senhora acha, senhora Malu? Mais nervoso ainda. A gente perde mais ainda as estribeiras. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mas é aprender, porque isso, a gente faz isso normalmente, né? Calma, calma, você está nervoso. Não estou nervoso. Então, a gente tem que o quê? Saber como lidar com esses momentos. Baixa o seu tom de voz. Vamos conversar de uma forma mais assim, compreensível. Tentar apaziguar uma discussão. Que talvez a gente consiga até alcançar, assim, né, com mais clareza, os objetivos daquela conversa. Quem sabe empata, né? Empatando tá bom, né? Ninguém saiu ganhando, ninguém saiu perdendo, empatou, tá ótimo. Os nervos dos outros são iguais aos teus. Desequilibram-se facilmente. Pisa no meu calo para tu ver o que sou, né? A Joanete, né? Eu não tenho, mas eu imagino quem a tem. Porque os nervos dos outros é igual, que ele falou, é igual aos meus. Esses nervos, eles não são de hoje, eles vêm de antigas encarnações que a gente vem acumulando, não é verdade? Porque a gente não sabe de quando que, poxa, como que eu consegui conquistar este meu gênio difícil, este nervo que eu tenho, a pessoa fala comigo, eu já... De onde veio isso? Agora eu tenho que lembrar que os meus são iguais aos seus. Nós não estamos todos no mesmo navio, no mesmo barco? Ninguém é diferente de ninguém, estamos iguais aqui. Então, uns falam mais alto, outros falam, mas no frigir dos ovos, somos todos iguais, em tudo. Porque senão também a gente não se daria muito bem. Não dá. Põe um cara muito santinho perto da gente, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele vai ficar chato, eu vou ser chato. Igual eu estava conversando com a senhora, né? Lembra? A gente estava falando do bingo. Acho que dá tempo. Estava falando do bingo, porque aqui o bingo é uma situação onde as pessoas, o bairro, se conhece, gente. Muitas vezes o nosso vizinho da direita, a gente não sabe nem quem é. Aí vem por um evento que seja aqui no bairro. Onde você mora? Pô, eu moro em tal rua, número tal. Caramba, você é meu vizinho, eu não sei. Né? E aí a gente metendo o pau no vizinho, não foi? Aí o que nós concluímos? Será que não sou eu que não estou sendo difícil? De não chegar até meu vizinho? Isso serviu para nós dois, hein? Com certeza. Ó o dedo lá. Meu vizinho da direita, eu passo, não me cumprimenta, eu não falo nada, não sei o quê. E eu, será que eu faço isso? Se ele não me cumprimenta, eu também não cumprimento. E aí fica. Vai. Você vê como a gente falha legal nessas questões? É de pensar, né? Foi um bom exemplo para nós aqui, ó. Né? Botar em prática.
botar em prática, né? E ela falou uma coisa interessante, se você me permite, né? A gente está aqui, né, aprendendo. Está aprendendo. Não é possível que de tanta coisa que a gente está ouvindo, pelo menos alguma coisinha a gente não vai conseguir levar para nós. Poxa vida, ô cabeça dura que nós somos, não? Discussão sem proveito é desperdício de forças. Discussão sem proveito. Eu não consigo fazer um exemplo aqui do que seja uma discussão sem proveito. Às vezes de um assunto tão né, com besteira, né? Me ajude, gente. Vocês me ajudam aí, porque será que só eu que tenho esses tipos desses pensamentos aí? Então, pode ser, né? A gente às vezes discute, às vezes por um acento, por uma bala, às vezes por um... Luz acesa. Por luz acesa, boa! Por luz acesa. Às vezes por um pedaço de bolo. O que vai ser o primeiro pedaço? Se tem ali uma tradição família, tal, que tem que ser sempre, né? Já pensou, eu tô lá em casa, minha esposa vai fazer aniversário, eu dou para minha vizinha lá, Ave Maria. O primeiro pedaço, eu tô complicado, né? Então, e às vezes, na minha intenção, eu não estou dizendo que eu fiz isso, hein, para. Mas a minha intenção era de ser agradável e a gente às vezes não pensa, né? E aí gera uma discussão que não tem, ó. Não te digas sofrendo esgotadamente e fadiga para poder lançar frases tempestuosas e ofensivas. Aqueles que se encontram realmente cansados procuram repouso e silêncio. Às vezes estamos fadigados, estamos no momento, né? E aí chega alguém e fala algo que não queremos ouvir, a gente reage de uma forma errada, né? Então, aquele que está no meu lado ou na minha frente não tem culpa tem culpa da minha fadiga. Eu costumo dar um exemplo do chefe, né? O chefe teve um dia, a noite dele foi terrível, discutiu com a mulher, tal, não sei o quê. Aí ele vai no dia seguinte trabalhar, mas ninguém consegue olhar nem para ele. Tá vendo por quê, né? Já começa a brigar dentro do elevador. Eu tenho culpa de que ele brigou com a esposa? Não. E se eu perceber que o chefe está nervoso, o que eu tenho que fazer? Vamos ver. Manter-se calmo, né? Não vai falar para ele que ele vai ficar calmo. Que ele está nervoso. Pelo amor de Deus. Não fala isso, porque você vai ser mandado embora. Eu falei isso semana passada. Orar por ele. Orar, iluminar com uma oração perfeita. Olha só, meu filho. Você tá estudando aqui com a gente? Parabéns, é isso mesmo. É isso mesmo. Você vê como a gente está aprendendo? Eu estou aprendendo também com vocês. É isso. A gente não consegue, às vezes, no momento, pensar no que nós estamos estudando, aprendendo aqui. A gente joga, reage, julga, e aí acaba, né? Você fala, por quê? Você vai brigar com o teu chefe, porque te garanto que você vai perder. Que ele vai sair, ele tem razão. Ele vai ganhar. Então, para quê? Para que isso? Não tem necessidade. Eu estou dando um exemplo do chefe, é com a esposa, é com o filho, é com todo mundo, né? A gente tem esses momentos com todos na nossa vida. Com o vizinho, com o pai, com a mãe, enfim, com todos. Eu andei praticando isso recentemente, não só fique à vontade, é gostoso a gente conversar. Funciona mesmo. Desculpa, funciona? Funciona essa... eu tenho um problema... Da oração? Trabalho, Isso, da oração. Algumas pessoas no trabalho, e eu comecei ouvindo aqui, tentar mandar luz, coisas positivas, assim. Perfeito. E eu percebi, no real mesmo, que funciona. A pessoa me tratou diferente. O que nós fazemos? O que é? Emanação da mente. Nossa mente, ela tem uma energia. Nós não aprendemos, eu não falo sempre isso, que nós temos o pensamento, ele é poderoso. Se eu emanar, se eu radiar coisas ruins, o que eu vou receber? Volta coisa ruim para mim. Agora, se eu inverter isso, mandar uma oração, mandar luz,
O que eu vou receber de volta? Luz. É difícil, gente. Olha, é tão fácil. Tão fácil. Ontem eu apliquei isso também. Oi? No meu trabalho, ontem eu apliquei isso. A pessoa veio com um pedaço de pau para semear para ele. Não, mas aí você tem que se defender. Com madeira não tem jeito. Pode dizer, Ah, tá. força da expressão. Tá bom, agora eu entendi. Aí eu falei, a senhora tá certo. Deu. Aí depois de alguns minutos, lá na frente, vamos tomar um café? Né? Vamos almoçar juntos, vamos, né? No almoço ainda não, porque o almoço ainda vai estragar o almoço, mas vamos tomar um cafezinho ali, vamos sair, vamos fumar um cigarrinho lá fora, enfim. Temos que... A gente tem que ter esse expertise, né? A gente tem que ter essa saída. ser rápido. Nós temos que ser rápidos. Exatamente. Porque se nós entrarmos na vibração de quem estamos ali fazendo uma coisa, a gente vai o quê? Colocar mais fogo ainda na fogueira. Então a gente tem que ser, né? Saber lidar. Jogo de cintura. E às vezes a gente tem que perder para ganhar. Entende isso? Às vezes eu tenho que ceder, perder para ganhar. Pode ser que eu perdi hoje, mas amanhã eu ganhei um amigo. Quantas vezes a gente não tem, às vezes, um inimigo que de repente se torna nosso melhor amigo? Não tem? Nossa, eu olhava para você, eu te achava o cara mais chato que tinha na face da terra. E aí você conhece, descobre a pessoa como ela realmente é. Caramba, meu, eu não tinha percebido. Está funcionando aquele relógio lá, né? Se te sentes à beira da irritação, estás doente e o doente exige remédio. Se te sentes à beira da irritação, estás doente e o doente exige remédio. Quando a gente se sentir assim, nós temos que procurar ajuda. Uma ajuda boa, Casa Espírita. Ó, né? Fazendo propaganda aqui da nossa casa, qualquer casa espírita. Mas eu procuro o quê? Uma psicóloga. Procuro alguém que eu possa pedir ajuda. Porque se eu me manter irritado, só vai me fazer mal também. Se eu não conseguir, eu mesmo, me controlar, o que eu faço? Peço ajuda. Não tem coisa melhor nesse mundo quando você pede ajuda para alguém. Você já, quando está com problema, me ajude. A pessoa, ajudo. Técnicas de venda tem isso também. Preciso colocar um pedido, me ajuda, por favor, estou precisando. Tá bom, vai lá, pega. São coisas assim interessantes das nossas vidas. Barulho verbal apenas complica. Não vou nem falar, né? Pensa nisso. A tua voz é o teu retrato sonoro. Tem aqui, às vezes, a gente fala, né, bem mansinho, bem gostoso, mas não é para dormir, né? Porque quando está aqui, você começa a falar muito também, o pessoal começa a dormir aí, todos os lados. Então a gente tem que ser balanceado. Mas se eu chegar aqui fazendo oração em voz alta, gritando, né, a gente tem que saber conduzir o nosso tom de voz. Esse é a verdade. Eu tenho que saber conduzir. Eu tenho que saber ter este equilíbrio. A fala, que é o tema, fala em paz. Acho que valeu, né, essa lição de hoje, né? Poxa, tá vendo, senhora Malu? Você me deu esse presente hoje, né? Ela me deu presente. Falou, Aida, você faz? Faço. Obrigado. Vocês vão cansar de mim, né? Vamos fazer a palestra. Então, obrigado. Falou muita coisa para mim. Legal. Bom, gente, vamos lá. Você sabe que a gente transmite também aqui, né, as nossas reuniões pela internet. Aqui temos nenhum ainda ouvindo a gente. Nenhum, mas a gente é que estamos acima, estamos ainda no horário, antes do horário, né? Mas fica ali no no Facebook, no Instagram, né? Tá gravado lá todas as nossas palestras e a gente ouve sempre. Não, eu ouço a sua palestra. A gente ouve o dia a dia de vocês lá, de segunda e quarta. Isso é importante. Era algo que a gente não fazia antes. E
a pandemia nos trouxe, né, essa coisa boa aí, que ajudou muita gente, né? Então que a gente continue mantendo e vamos lá, né? Dia 8, sábado agora, o que nós temos, gente? Um bingo maravilhoso, chabingo, que eu espero, eu falo isso, eu fico com um friozinho na barriga, sabe? Porque quem está ali, né, organizando, tem uma equipe que está fazendo tudo isso. E a gente procura fazer o quê? O nosso melhor. Então a gente quer que todos que venham, que estejam aqui, se sintam bem, né? É uma tarde que eu tenho assim, a gente pede para que tudo corra bem, a gente está correndo atrás de um monte de coisa aí para que todos, né, se sintam bem nesse sábado. Então lá, a partir das 14 até as 18 horas, nós vamos estar aqui. Vamos mudar todo o layout da casa, colocar mesa, vamos fazer... Para quê? Para que a gente possa ter uma tarde bem gostosa, tá certo? Então eu conto com a participação de todos. A gente tem lá os convites que estão lá na secretaria, né, que estão à venda já, e já está em cima da hora já, né? Então, quem puder nos ajudar, inclusive, quiser trazer alguma prenda para completar, a gente vai montar tudo isso na sexta-feira. No sábado, não é de ninguém aqui? Está tocando alarme? No sábado a gente já vai estar com um pouco mais de dificuldade de receber, mas não tem problema. Se alguém quiser entregar no sábado, a gente já guarda e deixa para o próximo bingo, porque a gente vai organizar tudo na sexta-feira. A gente vai estar aqui a partir das 14 horas até umas 18, 19 horas na sexta-feira, que a gente vai estar fazendo a arrumação. Então, é assim, tudo isso que a gente faz é uma questão de nós reconhecermos os nossos vizinhos, da direita, da esquerda. A gente também ajuda esta casa, não estou aqui sendo, né, além de tudo também para manter o equilíbrio financeiro desta casa, com despesas que a gente tem, e outras coisas que a gente também contribui aí, tá certo? Temos as cestas básicas, que é importante a gente falar. Nós assumimos aí uma responsabilidade com 30 famílias, né? A gente começou pouquinho, mas não teve jeito, e hoje a gente tem que dizer não, infelizmente. Porque eu não sei de onde que as pessoas, um fala para o outro e começa... A gente começou fazendo as entregas numa comunidade onde ninguém sabe quem nós somos. Chega uma perua aqui, a gente põe as coisas dentro dela e essa pessoa que recebe, ela tem um compromisso conosco de não falar nada. Mas tem alguém que vem buscar aqui. E essas pessoas começam uma a falar para a outra. Então a gente não consegue, né, atender todo mundo, infelizmente. Mas independente disso, aquilo que vocês estão nos ajudando está... Às vezes não dá para fazer a cesta que a gente gostaria. Falta açúcar, falta alguma coisinha, então a gente divide. Põe no saquinho e divide. Mas sempre vai ter algo para dar para as pessoas, tá? Mas isso, esse compromisso, a gente assume com base também que vocês nos ajudem também, né? Somos um grupo, né? Um grupo espírita fraternal Recomeço, tá certo? E que a gente mantenha isso, que eu acho que às vezes a gente não tem oportunidade de fazer alguma coisa diferente para alguém. Porque sozinho você não consegue trabalhar, ajudar alguém na rua. Ninguém, é difícil. Mas em conjunto a gente ajuda, faz a nossa parte. Tá certo? Então obrigado mais uma vez e vamos lá. Cadê os meus assistentes, os nossos tarefeiros lá com a musiquinha? Então, fechando os nossos olhos, numa noite tão gostosa como essa, com bastante alegria, sinto que nós, em espírito, estamos, né, aprendendo a descontrair, aprendendo a conduzir aqueles momentos difíceis que a gente vai levando, e aos poucos a gente vai percebendo que uma paz, uma energia bem gostosa toma conta de nós. É porque nós abrimos os nossos corações, chegamos aqui, sorrimos, conversamos, e nesse instante nós estamos nos abrindo com esta equipe maravilhosa que já nos recebeu e nos recebe desde os primeiros momentos que esta casa foi aberta. E do nosso lado, tenho certeza, tem um irmãozinho de luz que está conversando com a gente em espírito e em pensamento, onde eu
eu posso expressar as minhas necessidades, sejam elas quais forem. Necessidades de se recuperar na saúde, que haja harmonia no meu lar. Posso pedir, inclusive, por alguém que esteja, que viva, que eu conheça, que está ali precisando, às vezes, de apoio. Por que não também, nesse instante, fortalecer o meu pensamento e dirigir a esta pessoa energias de luz, energias, uma corrente firme de paz, de sustentação. E é com isso que a gente faz hoje, além daqueles que nós estamos aqui nesse instante colocando em nossos pensamentos, podemos também vibrar por aqueles que estão nos assistindo nesse instante, por aqueles que se encontram nos hospitais, nos centros cirúrgicos, nas salas de recuperação. Não importa quem esteja lá, que a gente possa imaginar um hospital, que a gente possa imaginar ali alguns pontos daquele hospital, que a gente possa vibrar muita energia de saúde, de vibrações positivas para estes que lá se encontram. Nos asilos, nas creches, nos orfanatos, né? E por que não também nas prisões, naqueles que erraram, e que eles, através das nossas correntes positivas, possam se recuperar, se relevar. Vibrarmos pelos nossos vizinhos da direita, da esquerda, pela nossa rua, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, harmonia, para que haja respeito, para que haja segurança, para que eu possa me proteger com os meus bons pensamentos e que Jesus, através dos seus mensageiros, me proteja nos momentos mais difíceis, onde estarei trabalhando, estarei estudando. Vibrar pelo nosso Brasil, sim, pelo nosso planeta este que nos recebeu com muito carinho, em especial ainda, né, pelos nossos irmãos lá do Sul, que estão tendo e tiveram momentos difíceis, mas que com certeza sairão desta situação, vão se recuperar, se reerguer e continuar a jornada. Porque nós sabemos que nada é por um acaso. Tudo que acontece conosco, seja de bom ou de ruim, sempre há um motivo. E nós aqui, talvez não vamos saber quais são os motivos, mas não importa. O importante é a nossa condição de vibrar por todos esses que estão nesse instante precisando da nossa oração, que começa assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Que assim seja. Eu desejo, depois da palestra, dos passes, que cada um de vocês, ao retornarem aos vossos lares, retornem bem, né? Com bastante energia boa, positiva, e que, se for possível, dar um abraço no marido, na esposa, no filho, doando, né? Recebemos. E nada mais gostoso que um abraço caloroso, com vibração boa, por aquele que nós deixamos em casa. Tá bom? Muita paz, muita energia e até sábado. Conto com vocês aqui. Um beijo para todos vocês nos vossos corações. E com vocês, Malu, nossa palestrante. Esse livro alguém esqueceu em cima do balcão ali da entrada da secretaria. Ninguém? Fala aqui, ó. Mostra aqui. Alguém esqueceu esse livro na secretaria? É de alguém? Não? Fica na nossa biblioteca. Pronto. Já está resolvido. Mas fica ali, se a pessoa chegar. Isso, deixa ali à vista. Uma boa palestra. Encerramento.
Tá? Pode deixar. Chegar aos 4 olhos. Boa noite a todos. Vamos mais uma vez tentar passar alguma coisa. Hoje o tema da nossa palestra é alguma coisa que a gente pensou muito até por conta de, o Aidar até falou do Sul, né? Do sofrimento que a gente vê, né? Muito hoje, muito em todos os lugares, e tem eventos que tocam muito, né? O Brasil todo está tocado, né? Com aquele evento lá do Sul, né? O tema é dor e resiliência, né? A dor, nós vamos falar dela e depois vamos falar da resiliência, que é o caminho melhor para a gente lidar com a dor, tá? Mas para começar, eu vou lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Que ali no capítulo 5, eles vão falar exatamente disso, do sofrimento e da dor, né? E traz toda uma... tem questões que a gente... Eu acho que todo mundo já fez essas perguntas, né? O porquê da dor? Por que a gente tem que passar pela dor? Porque às vezes a gente até acha assim, não é uma escolha. Quando eu vejo alguma coisa acontece e eu estou sofrendo. Por quê? Porque uns sofrem mais do que outros? Porque uns nascem na opulência e outros não? Porque uns nascem já doentes e outros não? Porque para alguns parece tudo muito mais difícil do que para outros. Que justiça é essa? Se a gente acredita em Deus, um Deus justo, um Deus bondoso, que justiça é essa? Não é? Por que um bebê nasce já com problemas e outra criança nasce lá, perfeita, feliz, né? Às vezes até com opulência, não é? Com bastante fartura. A doutrina, eu acho que a doutrina traz, e não só nessa questão, mas em muitas questões, ela traz, pelo menos para mim, ela trouxe muito entendimento, sabe? A compreensão que faz sentido, porque tem que fazer sentido. Então, quando a gente fala da dor e do sofrimento, a gente vai lá atrás, que a doutrina traz desde a criação. Vamos começar lá na criação. Deus, no Evangelho diz, Deus criou todos nós perfeitos e ignorantes. Ignorantes no sentido do quê? Da falta de conhecimento. Então, quando fomos criados, nós não tínhamos conhecimento e nem consciência de si. Aí o que fez, né, o Criador? Ele lançou a gente para a vida, para o viver. E nesse lançar para o viver, ele nos deu livre-arbítrio. Toda hora a gente fala disso, né? Deus nos deu livre-arbítrio. E foi assim que começou. E nós, todos nós aqui, e todos os seres, não só do planeta Terra, de outros orbes, né, do universo, passaram por isso, estão passando. Quando a gente foi para viver as experiências e crescer através disso, como a gente era ainda sem conhecimento, sem consciência, a gente errou, né? A gente cometeu erros. Todos nós cometemos erros. Eu acho que é difícil, a gente lendo o livro dos espíritos, falam que a gente tem espíritos que às vezes eles têm mais facilidade para ir vivendo as coisas. Eles aceitam melhor, eles são mais tolerantes, são mais... E outros não. Aqueles que demoram mais, se revoltam mais, demoram mais na caminhada, né?
Mas todos nós passamos pelo erro. E quando a gente erra e a gente errou, como é que a gente vai? Existem leis de Deus, né? Então, quando a gente erra, a gente agride uma lei de Deus. Como é que a gente refaz isso? Aí Deus criou a reencarnação. A oportunidade de que aquele erro que eu provoquei em algum momento, eu tenho uma nova oportunidade. Então, eu encarno novamente e vou passar por situações que vão mexer, né, com aquilo que eu provoquei. Vou mexer com coisas minhas que eu preciso burilar, que eu preciso aprender, que eu preciso tomar uma consciência maior daquilo. E foi assim que, né, que os seres foram, né, evoluindo e foram entrando na dor. Porque todos nós provocamos alguma coisa, em algum momento ali na frente, a gente passa pela dor. Por que pela dor? Porque no começo lá a gente provocou muita dor. É só a gente ver a história do planeta, não é? No começo o que era? Poder, ainda é, né? Mas hoje a gente já, né? A gente já consegue ter um pouco mais, né, de respeito, né? Mas antes, vai lá em Roma, vai lá no Egito Antigo, era poder. Então, para ter poder, eu invado, né, outros países, eu faço escravos, um monte de escravos que eu preciso, eu mato um monte de gente. Essas, né, isso que se foi provocando, eu vivi depois as consequências, não é? Hoje em dia se fala muito, colhe, né, você planta, vai colher. É bem isso. O que a gente foi plantando, a gente foi colhendo depois. Para mim entender, para mim realmente absorver os ensinamentos, eu passei pela dor, a dor que eu provoquei. E nós ainda estamos passando, nós que estamos nesse degrau nosso de evolução, a gente ainda está passando. Por isso tanta dor, né? Então isso é o que eu falei, a doutrina traz eu acho isso muito bom, especial, para a gente realmente pensar, parar, pensar e ver lógica. Para mim tem muita lógica nisso. Porque aquela história de, é porque Deus quer, não, isso não faz sentido, né? Deus criou as leis e colocou a gente para viver sob o julgo dessas leis. E estamos vivendo até hoje. Então, as consequências do que a gente traz, elas são as nossas dores hoje. Uns mais, outros menos, né? Dores morais, dores psicológicas, dores físicas. A doença física é também um caminho de, o planeta, a gente fala, planeta de provas e expiações. Às vezes eu estou expiando, a expiação nada mais é do que o que eu trouxe de lá de trás. Eu vivo numa situação agora para, né, reaver aquilo. Então, às vezes eu estou expiando através de uma doença física. Se eu tenho uma doença física, dificilmente o meu emocional, o meu psicológico não vai ser mexido. Dependendo da doença, da gravidade até, mexe muito. Aí vem medo, aí vem angústia, vem depressão. Ao mesmo tempo, se eu tenho uma doença psicológica, se eu tenho um desnível, eu não estou equilibrado emocionalmente, muitas vezes eu provoco doenças no meu corpo. E tudo isso me traz sofrimento, e tudo isso me traz dores. O medo está sempre acompanhando, né? Em tudo que a gente for vivendo, junto com a dor, sempre tem medo. Qualquer dor que você tiver, se você parar e se avaliar, você vai, né, perceber, eu tô com medo do quê? Né? E o medo é alguma coisa que é devastador, o medo atrapalha muito a vida da gente. E quando eu tenho medo, eu entro noutra questão, que é aquela coisa de a gente vive as coisas
E essa coisa nossa de Deus, de confiança, de fé, nesse momento a gente avalia o quanto a gente é fraco nisso, o quanto a gente, né, se deixa levar, porque eu acho que quando a gente tem medo, quanto mais medo eu tenho, menos fé eu tenho, menos confiança eu tenho. E isso vai trazendo dores e dores. Eu vou da psicológica para a física, da física para a moral, e tudo muito vivido inconscientemente. Isso que a gente vê muito. As pessoas, às vezes, elas vão vivendo. A gente vai vivendo. Sem consciência, uma consciência dessa, né, mais profunda do porquê, né, do porquê que eu tô doente. Às vezes uma doença física, se eu parar e avaliar bem, eu às vezes vou perceber que foi algum estado emocional meu que eu venho vivendo já há um tempo que me levou a essa doença. Uma gastrite, por exemplo. Às vezes eu tô nervoso, eu tô revoltado há mais de um ano. Você não acha que teu estômago uma hora vai apresentar alguma coisa? Para algum pode ser o estômago, para outro pode ser uma dor nas costas, uma dor de cabeça constante. E tudo isso é dor. E eu acho que a dor, quanto mais a gente é inconsciente de si, de tudo isso que a gente falou no começo, quanto eu sou inconsciente do que eu sou, né? Da minha ligação com essa força maior, quanto mais inconsciente eu sou disso, mais dor e sofrimento eu vou sentir. Porque em muitos momentos desses eu me sinto sozinha, eu me sinto abandonado, eu me sinto rejeitado, né? Então, quando a gente está na dor, em muitos momentos, a gente quer fugir um pouco daquilo. Os vícios são uma forma de fugir, que vai trazer mais dor ainda, né? Porque às vezes se eu não estou aguentando com alguma coisa minha a nível emocional, porque às vezes eu nem sei direito o que é, mas eu estou sentindo e tá ruim há muito tempo, e quando eu vejo eu vou lá e tomo uma bebidinha, dá uma acalmadinha, né? Fico meio fora do, né? E aí melhora, né? Só que daqui a pouco passa, né? Daqui a pouco passa. Só que a minha dor emocional não passou. Aí eu volto lá. Isso, o álcool, até o cigarro também. O cigarro é uma forma de eu... Tem pessoas, às vezes, que estão nervosas, estão ansiosas, elas precisam acender um cigarro. É uma dependência que a gente cria, né? E vícios maiores, né? Com drogas. A maior fuga que a gente pode fazer é através da droga. Porque dependendo da droga, dependendo da quantia que eu estou ingerindo, eu fico fora do ar. Quer dizer, eu fujo daquilo que estou vivendo. Só que da dor, do sofrimento e do sofrimento que esse vício vai me trazer, eu não vou ter como fugir. Ele vai estar ali, vai estar comigo, vai se apresentar. Então, quando a gente fala na resiliência que eu falei, né? O que é resiliência? Deixa eu ler aqui uma... Resiliência. Habilidade de uma pessoa, que uma pessoa desenvolve para lidar e reagir de modo positivo em situações adversas. Hoje em dia se fala muito em resiliência. E a gente está tocando muito e a gente está incentivando muito esse tema por causa das pessoas realmente aprenderem a lidar e tirar proveito do sofrimento. A gente tem que parar de ver sofrimento só como dor, só como, sabe? Não, o sofrimento, se a gente for pensar em tudo isso que eu falei no começo, da gente estar se burilando e aprendendo e reavendo, a gente não está sofrendo, a gente está crescendo. Então, quando eu passo por uma dor, um problema grande, se eu conseguir ver esse lado, se eu conseguir ver o lado do aprendizado que eu estou tendo, do quanto eu estou crescendo,
do quanto eu posso me conhecer naquele momento, do quanto eu posso, às vezes, ver uma força que eu tenho que eu nunca pensei que tinha. Às vezes eu passo por uma situação e eu consigo sair de alguma forma daquilo e eu percebo, né, só eu nunca pensei que eu tinha tanta força. Sabe aquela frase que muita gente fala? Eu não sei como é que eu passei por aquilo. Passou porque tinha força para passar, né? Pra gente lidar, falando agora da resiliência, quando eu entro na resiliência, eu vou ter aceitação, né? Uma coisa que eu sempre falo. Porque para mim lidar com algum problema na minha vida de uma forma positiva, eu vou ter o problema, eu vou tentar resolvê-lo. Eu posso resolvê-lo, mas se eu tenho um problema que eu fiz de tudo para resolver aquilo e não teve saída, aquilo vai ficar. O que eu tenho que ter? Aceitação. Porque se eu não aceitar, vai ficar muito pior. Porque a resistência, a revolta, não vai resolver meu problema, vai aumentar e eu vou sofrer mais, né? O que é o pior. Coragem, né? Paciência. Coragem, é como eu falei, às vezes eu tenho forças que eu nem sei. E na hora que vem alguma coisa, eu encontro coragem, às vezes, em mim, que eu nunca pensei que tivesse, né? A paciência para passar, a paciência, dependendo do que for, eu tenho que ter paciência para passar por aquilo, paciência com alguém, se o problema é com alguém que está ali na minha família. Às vezes a gente tem problemas em família, e quanto mais paciência, quanto mais equilíbrio eu procurar ter em relação àquilo, vai ser muito mais fácil, tanto para mim quanto para aquela pessoa que está passando por alguma coisa. Quando a gente fala de a gente procurar ajuda, o Aidara até falou, né, de procurar ajuda, tem uma definição que ele é um estudioso da psicologia, né? Tem Freud e tem Jung. Este é Jung. Ele tem uma definição que eu acho muito, muito interessante. O principal objetivo do trabalho psicológico não é transportar a pessoa para um impossível estado de felicidade, mas sim ajudá-lo a adquirir firmeza e paciência diante do sofrimento. A vida acontece num equilíbrio entre alegria e dor. Bom, né? Então, quando você vai procurar uma ajuda, uma terapia, por exemplo, você não vai sair de lá felizinho, saltitante, feliz da vida o resto da vida. Não, não é para isso. É para te dar força, firmeza, para você aprender a lidar com o sofrimento e ter essa certeza. Como ele fala aqui, essa coisa da alegria, da dor, todos nós vivemos isso. Um dia tá bom, outro dia acontece alguma coisa e muda tudo, né? Muda tudo. E a gente ter o quê? A gente ter a firmeza para saber lidar com essa instabilidade. Porque se a gente for pensar, a vida é instável. A vida é a impermanência, né, da vida. Impermanência, o que é? Não tem nada permanente. Por mais que a gente tente, por mais que a gente, né, às vezes constrói alguma coisa, chega a algum lugar, mas de repente vê alguma coisa e zuf, muda tudo. Isso eu acho que todo mundo já passou de alguma forma. Quando a gente chega na resiliência, a gente vai ter a condição de chegar na superação e na mudança. Quando eu chego e eu supero, e eu consigo ter essa atitude de tentar aprender com aquilo, crescer com aquilo, eu vou ter a chance de superar aquele problema. Às vezes
o problema não vai voltar a ser uma coisa, estou com problema numa coisa. Eu tendo a superação não quer dizer que aquele problema voltou a ser o que eu queria que fosse. Não, muitas vezes não. Muitas vezes o que eu vou ter que lidar é com uma mudança muito grande na minha vida. Mudanças, a gente, né, de várias formas, de vários tamanhos. Só que a mudança, ela é o mais produtivo que pode ter. Porque nada no universo é parado. Tudo tem movimento. Então, muitas vezes o sofrimento e a dor que traz mudança segue um ritmo, segue, né, uma lei do universo. Nós estamos incluídos nisso, como seres. Não é? O universo, planetas, estrelas, tudo em movimento. E os seres humanos também, e os seres de outros lugares por aí também. A mudança é a melhor coisa que pode acontecer com a gente. Porque a gente fala muito hoje da zona de conforto, né? Se deixar, se nada acontecer, a gente fica ali, na zona de conforto. Inventa desculpa, se vitimiza muitas vezes. Estou com um problema, mas eu só reclamo, eu não saio daquele lugar para resolver. Às vezes tem que vir alguma coisa muito drástica para realmente eu sair dali. E a mudança vai ser a melhor coisa que eu vou conquistar. Porque isso vai fazer eu mudar, não só mudar, eu vou me conhecer mais. Hoje a gente fala muito de autoconhecimento, né? A dor, o sofrimento, as mudanças me levam ao autoconhecimento. Porque querendo ou não, eu vou ter que fazer alguma coisa com aquilo e vai provocar alguma coisa em mim. E eu vou ter que olhar para isso. Autoconhecimento é olhar para si, né? Eu lembrei de Chico Xavier, que ele sempre tem uma frase dele, depois eu li que a Mãe Maria falava muito também, que tudo passa, né? Quando o sofrimento passa, a mudança se instala, passou, não passou? Aquilo que estava acontecendo, que estava me atormentando, passou. A mudança é o resultado de que aquilo realmente passou. Eu queria citar quando você tem o comando de si, para você menos sofrer em qualquer situação, quanto mais você tem comando de si, controle de si, controle da sua mente, controle das suas emoções, controle das suas expectativas, controle das suas, né, daquelas coisas emperradas que você tem controle. Se você tiver controle, você sabe o que você precisa mudar. Então, pra gente, quando a gente tem um bom controle de si, a gente tem que ter, não só isso, mas algumas coisas eu vou citar. Espiritualidade. Espiritualidade, o que é? Pode ser ter uma religião, mas é mais do que isso. É a tua ligação com algo maior. É você acreditar nisso. É você fazer disso algo que esteja na sua vida, esteja na tua consciência no dia a dia. É você ter metas na vida, não é? Você tem o controle de mim e eu sei o que eu quero, então eu vou naquela direção e eu sei o caminho. Eu sei que eu posso chegar. Alguma mudança pode vir no caminho. E aí eu vou me testar. Porque se eu tenho maior controle, eu vou viver melhor a mudança que vier. Vínculos profundos. Quando eu tenho um bom convívio comigo mesmo, eu tenho um melhor convívio com todos que estão à volta. Mesmo que seja a pessoa mais difícil, eu vou ter controle, eu vou ter, né, um comando sobre mim, que eu vou saber lidar com aquilo. Eu vou saber lidar e ajudar muitas vezes aquela pessoa mais difícil. Autoconhecimento, que eu já falei. Ética,
Ética é uma coisa que eu gosto sempre de falar. O que é ética? Ética na vida é respeito, né? Quem tem ética tem respeito. Então, quando você vive a vida com essa consciência de que eu tenho respeito por mim e eu tenho que ter respeito por tudo que está à minha volta, não seres, outros seres, animais, como se fala tanto hoje, né, do meio ambiente, da sustentabilidade, tudo isso é respeito. E eu ser ético com tudo é provar que eu estou mais no comando de mim. Eu não preciso ficar dependente de alguém, sabe? A gente vê muitas relações hoje que não tem ética. Não tem ética porque você obriga o outro a ser aquele que vai te fazer feliz. Ele tem que me fazer feliz. Ele tem que ser assim, assado, cozido. Porque senão eu não tô feliz. Se eu não tô feliz, a culpa é dele. Não, a culpa não é do outro, a culpa é minha. Eu tô colocando na mão dele a minha felicidade. E eu não tô tendo respeito por ele e nem por mim. Se eu tenho respeito por mim, eu não vou ficar obrigando o outro a só me, né, trazer o que eu quero. Eu vou atrás. Eu tenho que ter esse respeito por mim. O que vier do outro, porque a gente convive e a gente, em casamento principalmente, o que é o outro? É um companheiro de estrada. Ele é um companheiro, ele é um cúmplice, né, no nosso caminho. Mas ele não é aquele que tem que me fazer feliz. A gente vai ser feliz juntos. Quem vai me dar a felicidade sou eu. Tendo esse comando de si. Tendo mais respeito por si. Já tá dando a hora. Basicamente é isso, gente. Para resumir. Oi. O perdão, ele encaixaria aí como Sim. a forma de sofrimento? Sim, com certeza. Se eu tenho algo com alguém, por exemplo, né? E eu carrego isso comigo, é um fardo, né? Se eu conseguir perdoar, eu vou uma que eu vou caminhar mais leve, né? E outra que eu vou sofrer menos. Não é? Eu acho que eu compreender a limitação do outro, eu vou trazer para mim essa recompensa de viver mais leve, né? E de sofrer menos. Porque quanto mais eu fico olhando só o defeito do outro, mais eu sofro. Porque ele não é do jeito que eu queria. Olha lá, ele fez isso comigo. Eu vou sofrer. Se eu não perdoar, eu continuo sofrendo. E às vezes, dependendo do tempo que isso passa, eu cada vez sofro mais. E cada vez carrego o fardo maior, né? Vamos encerrando, então. Já tá na hora. Só para dizer no final, para finalizar. Tudo passa, tudo passará, exceto Deus. Só Deus estará conosco em todos os momentos, porque Ele é suficiente. Tá bom, gente? Fiquem em paz. E vamos nos recolhendo um pouco. Vamos voltando. Toda a atenção para nós mesmos nesse momento. Serenando nossas mentes. Tranquilizando nossos corações. Deixando lá fora tudo que preocupa, que desestabiliza. Sinta este momento, esteja neste momento, esteja presente a esse momento. E sinta você mesmo, respira, sinta. E nesse momento, se acalmando, relaxando o corpo, suavizando as emoções, a gente fica mais pronto para estar em contato com a espiritualidade maravilhosa que está aqui. A gente está mais pronto para irmos lá para a sala de passe e recebermos
esse lenitivo maravilhoso e aproveitarmos muito desse momento e levarmos conosco essas energias maravilhosas. Quanto mais calmo e tranquilo eu estiver, mais perto de Jesus eu estou nesse momento. Vamos então mentalizando a imagem dele, nos sorrindo, feliz por estarmos aqui em nome dele e orando aquela oração que ele nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite. Boa noite. Muita paz para nós. Paz.